tem uma frase que eu tenho ouvido com uma certa frequência, dizendo assim: antes tarde do que mais tarde ainda. Tem muita gente deixando para mudar os seus hábitos de vida em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo por conta da pandemia e todas as outras situações, simplesmente por medo. É importante que nós entendamos que qualidade de vida é extremamente importante e vale a pena. Todos os momentos que estivermos aqui nessa terra, sejam poucos ou muitos, precisam ser validos a pena, na verdade, né? Então, eu vou compartilhar com você aqui algumas informações importantes. Importante nós entendermos que as nossas escolhas para o estilo de vida, ela depende tanto da alimentação, mas envolve também questões emocionais, tá certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um contexto que eu acho extremamente importante. É lógico que é muito mais abrangente do que você possa imaginar o conceito de saúde. Então, manter-se saudável nos dias atuais. E aí, será que é possível? O que eu e você precisamos fazer para que isto aconteça, né? Uma relação com o nosso estilo de vida. Lembrando que a doença é uma constatação de um erro, lembrando que é um erro ou fenótipo ou genótipo, ou acontece no ambiente e com todas as configurações da situação que você está vivendo, ou já está instalado com algumas memórias em sua genética, né? Mas lembrando que, dentro desse contexto todo genético, de 10% a 15% no máximo pode se desenvolver algum tipo de patologia pensando na genética, mas o estilo de vida é o gatilho que aponta aí todo o desenvolvimento das patologias. Dentro da nutrição funcional, nós temos aqui um comportamento, uma estratégia, uma gama dentro de um mapa de atuação que trabalha a questão da base. Se a base está bem, hoje a Liz falou aí sobre a água e acho que é Samuel, né? Não lembro se eu ouvi direito, mas o Samuel falou do sono, né? Sono, descanso reparador, um processo importante de qualidade, dormindo mais de 8 horas, aí de 7 a 8 horas por dia, geralmente é o mais ideal que se busque, e muitas pessoas agora nesse processo de pandemia estão vivenciando experiências de comer muito mais carboidratos do que deveriam, ficando muito mais horas na frente das telinhas, utilizando aí estratégias que comprometem a qualidade de vida. Além disso, dentro dessa questão da teia da alimentação, da nutrição funcional, a alimentação equilibrada é muito importante, que comporte aí vários tipos de nutrientes e componentes alimentares. Além disso, contato com a natureza. Talvez, quando eu estou pondo esses detalhes aqui, você estava dizendo, já ouvi isso daí, lá a Titi White já falava um pouco sobre isso. Olha só, contato com a natureza, amor, os vínculos de afetividade, o quanto os momentos em que se faz as refeições à mesa é saudável. Será que você come com raiva, come emburrado, come por má vontade? Tudo isso tem aí algumas implicações. Qual é o tipo de pensamento que ocupa mais a sua mente? Um pensamento de derrota, pensamentos de vitória. Tem tudo a ver com a alimentação e a nutrição funcional. E o contexto da espiritualidade, que está comprovado cientificamente o processo aí de espiritualidade e a recuperação dos estados patológicos e doenças acometidos na família toda. Além disso, de uma forma lá para o micro, nós saímos do macro e vamos para o micro, o que está acontecendo lá dentro das suas estruturas gástricas, né? Quando a gente pensa saúde gastrointestinal, o processo digestivo começa na sua boca e termina no ânus. Como está ali essa questão gastrointestinal, bactérias e toda essa diversidade de bactérias boas ali no seu organismo? O quanto o seu corpo acumula ou ele é capaz de jogar fora todos esses agressores e intoxicantes também são sinais importantes, além das sensibilidades alimentares por conta de desgastes e repetições de maus hábitos, apresentando alergias, inflamações e assim por diante. Interessante que antes de eu passar para o próximo slide, talvez você está olhando e fala assim, nossa, nutrição funcional é maravilhoso mesmo, né? É um processo muito bacana. Como universitários, como humanos, muitas vezes nós queremos buscar referências, queremos buscar citações lá fora
de grandes pensadores, grandes filósofos, mas a própria palavra de Deus já nos dá como uma base aquilo que precisa ser feito. Em Gênesis, só em Gênesis, nós encontramos todos os 8 remédios da natureza: ar puro, descanso, exercício físico, luz solar, água pura, nutrição equilibrada, temperança e esperança em Deus. Se você percebeu, a frase que é formada em azul aqui, olha, adelante, quer dizer adiante. Nós estamos com os olhos adiante, ninguém olha para trás, o cristão não olha para trás, ele avança com qualidade de vida. E olha que frase mais intrigante. Você já pode fazer o seu print, se você também quiser me marcar nas redes sociais lá, aline.saúde por inteiro. Olha essa frase. Vivemos num mundo em que a comida contém um monte de químicas e um sabonete contém aveia, mel e vitaminas. Faz sentido isso daqui? A gente quer manter a bochecha rosinha, bonitinha, com toda corado, as unhas fortes. E o que a gente faz? Passa um esmalte, passa uma maquiagem, mas a gente esquece que essa maquiação do externo precisa ser compensado também com aquilo que entra dentro de nós. Quando nós comemos bem, quando nós nutrimos a parte de dentro, isso é expresso do lado de fora, com certeza, em todas as partes estéticas. Mas olha que interessante, Thomas Edison, já em muitos anos atrás, disse uma frase: estamos cavando a nossa sepultura com os nossos próprios dentes. O pastor Felipe usou um verso muito importante de 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para quem, gente? Fazei para a glória de Deus. Mas o ato de comer hoje, muitas vezes, está para a minha glória, para a glória da minha família. Ah, mas eu gosto. Ah, mas, nossa, faz mal. Ah, mas eu gosto assim mesmo e vou comer. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é mesmo? A gente costuma dizer o seguinte, quando a gente diz assim, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, a gente precisa voltar os nossos olhos à própria palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Do contrário, quando a gente trabalha o conceito da fé, a fé é uma ação prática. Quando você compreende que aquilo que Deus fala é importante para ser obedecido e você coloca aí de forma atuante a crença em tudo aquilo que ele falou como algo importante, e a fé protege. Por isso que a Bíblia também diz um termo importante: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé nesse contexto? Se Deus falou que eu preciso me alimentar melhor, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que não fazer? Ah, Deus, mas deixa o Espírito Santo depois. A gente quer negociar. Gente, o diabo não brinca em serviço. O diabo não brinca de ser diabo. Então, é importante nós entendermos que hoje ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar o quê? Roubar a nossa liberdade. Tem gente escravo do café, tem gente escravo da comida. Destruir o quê? Destruir a nossa integridade, a imagem de Deus em nós. Roubar, matar e destruir. Destruir os nossos relacionamentos, porque a forma que eu e você comemos afeta as nossas emoções. Tudo isso tem a ver aí com o processo de pandemia que nós estamos vivendo. Pessoas doentes, físicas, emocionalmente e espiritualmente também. E avançando bem rapidamente aqui, refeições em famílias representam a união familiar, a base interativa da família, e podem, portanto, ter impacto não apenas nos hábitos alimentares, mas também na obesidade. Olha que interessante isso daqui. Sem estas refeições em família, as relações são outras, comportamentos inadequados, como o uso de substâncias como álcool, tabaco, violência, relações sexuais precoces, abandono dos estudos, risco de depressão, episódios de compulsão alimentar e comportamento de risco para transtornos alimentares. Eu estou falando para um público, não é só universitário, eu tenho certeza disso. São famílias, desde jovens até os mais idosos, desde os mais idosos. Quando nós entendemos o impacto dessas relações familiares, nesses tipos de comportamento, como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos procedendo?
Refeições em família sugerem fator protetor. Devem ser evitados assuntos problemáticos e críticas à mesa, bem como comentários sobre peso e discussões sobre como ou quantos outros estão comendo. Além disso, quando nós observamos todo esse panorama aqui, essa pizza distribuída, nós observamos que 62% aí da alimentação, geralmente de uma pessoa, está voltada para o consumo de alimentos processados, com base nos óleos, doces, grãos refinados, e 25% nos alimentos cárneos, e apenas 10%, 3%, nos alimentos refinados, não refinados, e nos alimentos integrais. Olha que sério isso daqui, por isso que a população está perecendo. Olha que Ellen White já disse, já nos seus escritos lá em 1876, quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais seremos capazes de resistir às epidemias e doenças. Você quer resistir a epidemias e doenças? Ok. Então, você está disposto a vivenciar uma vida mais simples e naturalmente possível? Está disposto a abrir mão daquilo que tem te tornado aí vulnerável às patologias? Aqui existem algumas citações importantes sobre os fitoquímicos, que são as químicas das plantas. São compostos bioquímicos encontrados em plantas que apresentaram interações aí muito complexas dentro da nossa célula. Mantenham um sistema de defesa e autorrecuperação poderoso. É impossível ser saudável sem os compostos derivados das plantas. Tem gente que não come salada hoje, gente. Tem gente que come pouco, só se limita ao tomate e ao alface, com tanta diversidade que nosso Deus nos deu. O funcionamento e produção de células imunitárias, o seu sistema de defesa, são fortalecidas com a ingestão de uma grande variedade desses fitoquímicos. Uma variedade pensando na cenoura, pensando em outras cores poderosas também, e a falta desses fitos em forma nativa, ou seja, de forma crua, de forma mais natural mesmo, é responsável pelo desenvolvimento da maioria das doenças evitáveis. E aí você olha aqui todos esses alimentos, repolho, pimentão, cenoura, selga, aspargos, brócolis e tantos outros alimentos em abundância que nós podemos consumir. Gente, eu vim de uma família que, na nossa infância, às vezes, só tinha arroz, feijão e ovo. E olhe lá, porque tinha dia que tinha ovo. Certa vez minha mãe errou a mão e só tinha um ovo em casa para 3. Ela colocou açúcar no ovo e a gente teve que comer o ovo daquele jeito. Mas são as experiências que vão nos ensinando. O que eu quero dizer, né? Eu sei que nem todo mundo tem condições para tudo, mas a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Esses fitoquímicos, por exemplo, eles são capazes de induzir a produção de enzimas da desintoxicação, controlar a produção de radicais livres, que são formadores de tumores, proteger as estruturas das células de danos causados por essas toxinas agressoras. Eles acionam um mecanismo de reparo. Então, o seu organismo, quando ele recebe esses fitoquímicos, ele se regenera, ele se reconstrói novamente, porque Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ele já sabia que a gente ia vacilar, e ele já produziu, já preparou os remédios, aquilo que produz vida para nós. Quando a palavra de Deus diz, fala assim, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância, o alimento também faz parte. Ele falou assim, filho, fica tranquilo, eu já ofereci os meios necessários. Tem também a capacidade de induzir efeitos benéficos antifúngico, antibacterianos e antivirais e etc. Melhora o poder citotóxico, ou seja, o organismo, a sua célula, tem a capacidade de destruir todas as células que são inimigas do seu organismo. O poder de matar micróbios e células cancerígenas, por exemplo. Olha só que maravilha. Olha que diversidade, que cor, que lindeza maravilhosa. Eu fico fascinado quando eu olho isso. E não é só por aí. Quando você utiliza muitos alimentos refinados, açúcar branco, farinha branca, alimentos processados, aí eu digo queijos, salame, presunto, mortadela, né? O que mais, gente? Alimentos processados. Você pode imaginar miojo, olha que coisa linda.
molhos, refrigerantes, café, alimentos de origem animal. A gente pode pensar em todos os enlatados, esses alimentos são muito nocivos. Mas se você come até bem, mas é estressado, é sedentário, vive em ambientes poluídos, vive apresentando infecções no seu corpo, quer dizer que isso está aumentando os problemas de função orgânica, desde as bactérias do seu intestino até as enzimas que processam as reações químicas do seu corpo, prejudicando a adequada absorção e utilização dos nutrientes. Por que as pessoas estão desnutridas hoje? Então, olha só, além disso, eu não vou me delongar nesse slide, mas existem várias consequências por uma alimentação inadequada. Perda e diminuição da absorção de minerais pelo organismo, formação óssea reduzida, perda das reservas de potássio e magnésio, maior perda da massa muscular. Quanto mais músculo temos, maior resistência também temos. Se diminui massa muscular, o seu músculo diminui a sua imunidade também, tá? E é importante entender que esses comportamentos alimentares que eu mostrei nesse último slide, ele apresenta irritação no trato urinário, menor produção de energia, vive fatigado, vive caindo pelas beiradas aí, morrendo de sono, sem energia, sem disposição e tantas outras coisas. Olha isso daqui que sério. Hoje, o ideal seria que eu e você utilizássemos, no máximo, 5 gramas de sal por dia, voltados para a quantidade de sódio, porque a cada 5 gramas de sal, dentro dele tem 2 gramas de sódio, que é um realçador de sabor também, tá? Outro detalhe, quando você observa aqui o Brasil, a população utiliza em torno de 12 gramas, muito sódio, e a quantidade dele elevado aumenta a retenção líquida, problemas cardiovasculares e problemas renais, principalmente, aumento da pressão arterial e perda de cálcio pela urina. O excesso de sal ele também pode levar a doenças autoimunes, inclusive aqui a esclerose múltipla. E aqui eu quero só te mostrar que essa quantidade corresponde, em média, aqui eu trouxe um combo do McDonald's, eu acho que você não gosta, né? Você não deve usar isso aqui não, fala sério. Em torno de 22 miligramas na Coca, 442 na batata frita e 960 no Big Mac. Quase aí, ó, quase 1.500 miligramas de sódio. Quer dizer que corresponde a mais de 70% do consumo diário de uma pessoa. Então, os alimentos processados são muito nocivos. E eu quero dar um enfoque aqui na palavra refinado. Os refinados, todos eles, açúcar, trigo, arroz, todos eles perdem até 70% dos seus nutrientes. E aí você quer viver bastante, com mais qualidade, mas está colocando combustível de péssima qualidade dentro do seu organismo. A palavra refinado, ela vem do prefixo re, que significa 2 vezes. E finado, fala para mim. Finado vem de morto. Morto 2 vezes. E você quer ter vida? Como? Comendo esses alimentos com tanta frequência, né? Então, cuidado com isso. Nós vamos avançar aqui. Lembrando que Deus te deu um mecanismo importante. Você tem dentes na boca e não no estômago. O nosso sistema digestivo tem todas essas estruturas importantes aqui para trabalhar até chegar na absorção do nutriente final. E é importante que, quando você pensa na boca, né, essa mastigação, todas essas estruturas para tornar o seu alimento menor, em menor quantidade, menor tamanho. Lembre-se de uma frase que eu vou dizer para você. Quando você comer um alimento, coma ele até ao ponto de você bebê-lo. E se você for beber água, beba devagar ao ponto de você mastigar a água. Por quê? Imagina você abrindo uma torneira numa esponja nova, abre ela bastante, essa esponja não vai absorver essa água, então não adianta você beber 1 litro por vez, que não vai adiantar, você vai fazer xixi, vai urinar aí em menos de 30 minutos e seu organismo não vai assimilar aquela hidratação. E a comida também é a mesma coisa. Quando você mastiga mais, quando você mastiga bastante, esse alimento ele vai ficar em partículas menores e essas partículas serão melhores distribuídas no seu organismo, inclusive lá no seu intestino. Olha que lindo aqui. Quando você observa toda essa estrutura de mastigação, talvez alguns ficaram aí
com nojo, né? Mas pegaram aqui 4 amendoins, mastigaram 2 vezes, mastigaram 5, 10, mastigaram 20, mastigaram 30. Olha só, 30 vezes está mais líquido. O seu alimento precisa estar menor que 3 milímetros, ou no máximo 5 milímetros, mas bem pequenininho, porque quanto menor, maior, mais facilidade, mais rápido será o seu processo digestivo. Quanto maior o alimento, mais tempo esse alimento fica dentro do seu organismo apodrecendo e estragando. Olha que interessante. Não é só o amendoim ou outra comida, mas dieta rica em gordura faz mal ao cérebro, diz estudos. Mais um ponto contra a obesidade. Uma dieta rica em gordura não apenas faz mal ao coração, como também agora se descobriu, é danosa ao cérebro. Alguém tem cérebro aí? Escreve no chat. Fala assim, eu tenho, graças a Deus. Olha só, todo mundo conhece os riscos trazidos pela obesidade. E aqui eu faço uma ressalva, não é só gente obesa que come mal, tem muito magrinho aí comendo muito mal. Doenças, diabetes, doenças cardiovasculares e menor expectativa de vida. Mas uma nova descoberta está surpreendendo a comunidade científica, como eu já falei, gordura também causa danos ao cérebro. Nos indivíduos obesos ou acima do peso, o cérebro apresentava 2 alterações importantes. Tinham níveis mais altos de fibrinogênio, uma proteína que causa inflamação, e menor córtex órbito-frontal, região cerebral que coordena a nossa tomada de decisões. Que tipo de decisões você tem tomado? Olha como que é espiritual isso daqui. O que eu como vai afetar na qualidade das decisões que eu faço. Seja você universitário, seja você pai, seja você o que for. As suas decisões estão pautadas por aquilo que você come também, que vai interferir no mecanismo de razão. Quer comais, quer bebais, já falei, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Pessoas que utilizam muitos alimentos gordurosos e também têm bastante gordurinha acumulada no seu corpo, isso vai acumular mais poluentes, vai afetar aí a função da mitocôndria, que é a unidade básica de energia do seu corpo, vai causar resistência insulínica, obesidade e diabetes. E lembrando que poluentes acumulam em gordura, por isso que Levíticos, quando o Papai do Céu já havia falado, olha, gordura nem sangues comerei por estatuto perpétuo. Gente, Deus queria proteger a gente, porque a gordura do animal, ela também acumula poluentes. E se acumula poluentes, quem é que vai sofrer? É o meu fígado, é o nosso organismo. Mais gordura, mais chance de estar intoxicado. O cérebro também é gordura. Por isso que quando você consome certos tipos de alimentos, você fica eufórico, fica empolgado e às vezes bate uma depressão, não é verdade? É importante entendermos tudo isso. Eu vou avançar para vocês entenderem. Deixa eu só verificar, tem mais 7 minutinhos. Vou voltar aqui nesse slide. A autointoxicação em intestino lento. Trânsito lento aumenta contato com a mucosa do intestino grosso. Lembre-se o seguinte, que essa autointoxicação, quanto mais tempo o alimento passa dentro do seu intestino, mais apodrecimento e fermentação negativa acontece ali. A autointoxicação é a passagem que acontece daquela toxina para substâncias tóxicas que se formam nas fezes. Vai te predispor para sofrer de dores de cabeça, doenças crônicas e degenerativas, aumentando também o risco de câncer, se dentro desse cólon aí do seu intestino houver substâncias de cancerígenas nas fezes, ou seja, quando você come alimentos cárneos e apodrece, o alimento não foi feito para apodrecer dentro de nós, porém fermentar para servir de nutriente para as bactérias benéficas. Então, olha só, isso vai te predispor para a formação de divertículos no cólon, hemorroidas, fissuras anais, fezes secas e duras. Interessante que mais de 1/3 das suas fezes é composta de bactérias que se ocupam da tarefa de processar os alimentos. Elas processam as fibras e produzem certas vitaminas também, como vitamina B e vitamina K, bactérias probióticas. Formam aproximadamente 95% das células do corpo, olha que interessante. E 70% do sistema imunológico está no trato gastrointestinal. Como você come vai dizer quanto de saúde você vai ter. Mais de 100 bactérias úteis no intestino
perdem-se com o uso de antibióticos, dando chance a micróbios proliferarem. Tá? As benéficas se alimentam de fibras, vindas das saladas, lembra aqueles fitoquímicos, das frutas, dos alimentos todos vegetais, e também aqui ó, as maléficas e as leveduras se alimentam de açúcar refinado e gordura de origem animal. Olha o que o Conselho sobre Regime Alimentar, página 81, já dizia para nós. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. E aqui você tem uma descrição das fezes, não vou me delongar, mas olha, esse certo aqui é uma charge, obviamente, tem muitas coisas mais profundas do que isso, mas um certo servo perguntou para o seu senhor e disse: Mestre, qual é o segredo da longevidade? Nós estamos vivendo em pandemia, o que eu preciso fazer? Aí ele diz o seguinte: bem simples, meu servo, basta comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Hoje, eu e você e a população mundial estão comendo o dobro, tudo sedentário e a maioria tudo mal-humorado. Faz sentido para você isso daqui? Se está fazendo sentido para você, quando a gente analisa o contexto espiritual de tudo aquilo que Deus nos pediu, como é que nós estamos avaliando os nossos comportamentos? E aí vem uma ideia aqui na minha mente que eu quero pontuar com você. Quando você vai ao mercado, você ora a Deus para colocar no carrinho de supermercado o alimento? Você fala: Senhor, esse alimento vai vir para o meu carrinho, ele vai entrar, vai ficar na minha geladeira. Você ora, você tem coragem disso? Espero que você faça escolhas inteligentes para que Deus possa te abençoar e te fortalecer, e que Deus te use poderosamente, e que você tenha saúde, saúde em abundância. Esse é o meu desejo para você, e que Deus te abençoe. Obrigado, doutora Aline. Que prazer poder ouvir você, viu? Os nossos amigos aí, quem sabe não tem essa informação, mas a Aline é uma amiga, junto com o seu esposo, de longas datas. Nós tivemos a oportunidade de, ainda no nosso período de faculdade, trabalharmos juntos. E eu me lembro desde o seu momento de formação, isso há 9 anos atrás, que ela já se procurava ali estudar e também cuidar da sua saúde. Que bom ouvir você, viu, minha querida? Que Deus continue te abençoando. Nós temos 3 perguntas aqui, viu, doutora? E eu queria compartilhar a primeira para você. Você está me ouvindo aí, né? Uma pessoa perguntou aqui se existe uma diferença entre nutrição funcional e dieta funcional, ou se é a mesma coisa. A nutrição funcional, ela tem um papel de trabalhar o indivíduo na sua integralidade. Então, eu não vou tratar ele isoladamente só aquilo que ele come. Nós vamos tratar como ele evacua, como ele dorme, com quem ele se relaciona, as emoções, o ambiente, a renda financeira dessa pessoa, porque tudo implica na qualidade de vida. Agora, existe alimento funcional. Por exemplo, quando eu penso no alho, o alho é um dos tops aí como alimentos antibióticos, o alho e a cebola. Se a gente for utilizar ele, entender que ele dá para ser utilizado como um tempero, como um alimento, óbvio, mas além de alimento, ele tem o papel preventivo e, além disso, curativo. Ele é um antibiótico, um anticarcinogênico, um antifúngico, um antibactericida. Todos esses alimentos tornam-se funcional a depender da estrutura que ele tem no potencial de restaurar e regenerar também o estado de doença da pessoa. Que legal, doutora. Uma outra pergunta aqui que nós recebemos é a pergunta do Jairo Faustiniano, lá de Varginha. Ele disse assim: olha, eu tenho 67 anos e só consigo dormir 5 horas por noite. O que fazer para melhorar a sequência do meu sono até atingir o ideal, dentro do que você propôs aí?
Existem algumas estratégias que precisam ser feitas. Obviamente que quanto mais a gente vai envelhecendo, a tendência é a gente dormir um pouco menos mesmo, mas o ideal é um pouco mais de horas por dia. Existe a estrutura de quanto mais você cansa o seu corpo durante o dia numa atividade física, você descansa a mente à noite. Existe uma estratégia muito pontual dentro da nutrição funcional, que é você levantar cedo, e uma das primeiras coisas que você vai fazer ao levantar é ir para fora de casa, olhar para o céu em alguns momentos do dia, alguns minutinhos ali, porque esse mecanismo vai aumentar o cortisol e vai diminuir outros sinalizadores, regulando o seu ciclo circadiano. É um aspecto importante. Além disso, comer mais cedo à noite, por volta das 6 horas, 6:30 da noite, é o ideal. Não comer proteínas à noite. O que seria proteínas? Não é a hora de comer feijão à noite, não é a hora de comer carne, não é a hora de comer um ovo. O ideal é que você consuma alimentos mais leves possíveis, preferivelmente frutas, seria o ideal, ou se você faz a sua jantinha aí, tem o trabalho mais pesado, o ideal é consumir aí o seu arroz e feijão, alguma coisa, mais cedo possível. Além disso, manter bastante a hidratação, lembrando que o seu café da manhã do dia, voltados aí, por exemplo, com uma composição de triptofano, que é uma das matérias-primas para a produção de serotonina no corpo, você pode encontrar, por exemplo, na banana, no mel, nos cereais, nas nozes, deixa eu pensar aqui, banana eu já falei, utilizar alguns no brócolis, em alguns alimentos potenciais, na aveia. Esses alimentos são capazes de gerar pela manhã mais energia e também trabalhando essa regulagem importante que o seu corpo precisa. Além disso, vocês podem começar a utilizar a partir das 18 horas, 17 horas, um chazinho de camomila, um chazinho de tília, umas 2 xicarazinhas aí sem açúcar é o ideal. Já vai começando a pensar nisso, então, praticar atividade física, comer menos à noite, comidas mais leves, preferivelmente cruas, utilizar aí os chás alternativos, olhar para o céu logo pela manhã e buscar aí acordar bem cedinho, com certeza, para o organismo ser mobilizado, tá bom? É uma dos básicos aqui. Tem mais coisas, mas já dá para ter uma noção. Que legal. Aí, ó, Jairo, pegou as dicas aí para você conseguir dormir melhor e ter uma qualidade de vida aí também melhor, né? Agora, doutora, você falou sobre os alimentos que nós podemos encontrar, os fitoquímicos, é isso mesmo, né? Agora, alguém aqui perguntou aonde de fato nós conseguimos encontrar. Você tem um alimento aí que você poderia dar um nome, olha, esse tem, esse não tem, para que a gente possa, eu vi que você mostrou os benefícios dos fitoquímicos, onde nós encontramos eles? É que eu não citei todos ali, mas nos slides nós vimos ali brócolis, couve de Bruxelas, cogumelo, todos os alimentos verdes escuros em potencial, repolho, a cenoura você pode encontrar. Lembrando que também os alimentos avermelhados têm esse potencial e os alimentos alaranjados. Então, assim, ó, quanto mais colorido for o seu prato, mais protegido você está. E aqui vai uma dica de ouro da Nutri, que você sempre comece a sua refeição pelos alimentos crus. Vai tomar o seu café da manhã? Ah, mas eu adoro mingau. Ok, come uma fruta primeiro, mastiga essa fruta, utiliza sementes, utiliza suas castanhas antes e depois consuma um alimento cozido. Na hora do almoço, come lá a sua pratada de salada, evita usar excessos de azeite, excesso óleo, então nem se fala, é um negócio que deveria já ter eliminado da sua vida, tá? Então, comece pela salada e depois vai para os crus, e essa já vai ser uma dica importantíssima para você se proteger. Obrigado, doutora. E se você ficou aí curioso, querendo saber mais dicas, aqui é pouco tempo, a gente sabe, né? São apenas 30 minutos, mas você pode seguir aí a doutora Aline lá no Instagram, Aline.saúde por inteiro, Aline.saúde por inteiro, você vai ter mais dicas da doutora Alina. Que Deus abençoe você que está participando conosco aí.